Eu já sou dono dela. Passa a palavra ao Tarcísio, envolvendo com muito carinho na nossa melhor vibração. Jesus o abençoe. Eu não me sinto de casa, não, me sinto no coração de vocês. E pode apostar que meu coração é pequeno, mas está todo mundo aqui dentro. Você não sente... Aqui a casa é sua, você é um dos fundadores. A casa é sua. É verdade. Tem que se sentir em casa. Eu sinto. Então nós vamos dar continuidade ao nosso programa, de estudo do livro Roteiro. Na vez passada nós falamos da lição de número 2, no corpo carnal, onde Emmanuel coloca o corpo carnal como sendo um recurso precioso, didático, educativo que Deus coloca ao nosso caminho para o processo de evolução. E mostra como o corpo humano, como um redutor, abafador, limitador das faculdades espirituais, permite o espírito encarnado focar a sua atenção num objetivo que é planejado no processo reencarnatório, como se fosse uma tese que a gente está resolvendo aqui. Então, a gente tem assistência espiritual de espíritos bondosos que nos secundam nesse processo de reencarnação, nos ajudam a fazer esse projeto, e a gente então mergulha no corpo, no processo da germinação e gestação, para poder desenvolver tarefas, corrigir rumos, enfrentar consequências de equívocos e aprender mais, certo? Agora, na terceira lição, ele vai falar sobre esse santuário sublime, que é o corpo físico, porque, como ele fala na primeira, que o corpo é um abafador, um limitador do espírito, ele parece, à primeira vista, para nós, como uma prisão. Não deixa de ser uma prisão temporária, mas é preciso que a gente saiba que essa prisão temporária é um recurso de evolução mais rápida. E por isso ele é feito de uma maneira tão especial que nós ainda não aprendemos a conhecê-lo para respeitá-lo. Nós, em geral, não respeitamos o nosso corpo físico como uma máquina preciosa. Às vezes a gente respeita muito mais o carro que a gente compra do que o corpo físico que a gente recebeu de Deus. Então é preciso que a gente também conheça as maravilhas que é o corpo físico. Chama santuário sublime. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Maussolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam Catedral de Milão, a Torre Eiffel, ou os arranha-céus de Nova York, e agora difundido todo pelo mundo oriental também, que a gente encontra preciosidades de construção feita pela arquitetura humana. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina, nos milênios, templo da alma
em temporário aprendizado na Terra. Por mais se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O parque da audição, com os seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles, nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2.000, sentindo diferenças de sabores diversos. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com seus milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. O avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme, com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas do sistema endocrínico. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do supremo idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. O corpo humano é o maior de todos os dons que o nosso planeta pode nos oferecer. Fantástico isso. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, com os excessos, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido,
confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, com os sentimentos de revolta. Há golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Imaginem uma pessoa com 17, 18, 20 anos, descobre uma doença degenerativa. Até então, sem nenhum desses problemas, era um gozador da vida, porque é isso que a gente faz. Incentivado muitas vezes pelos próprios pais. E aí começa um grave problema. Com 20, 30 anos, para de andar. Com 40 anos está com todos os movimentos de dificuldades e geralmente morre por aí. E a gente não sabe o significado disso. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. É só isso a lição, mas é isso tudo. Porque nessas frases, nessas 2 páginas da lição, praticamente, Emmanuel resume a maravilha que é o nosso corpo físico, que nós estamos descobrindo agora, graças à instrumentação física desenvolvida para uso na medicina, onde a gente começa a ver por dentro o nosso corpo, com os recursos das tomografias de diferentes técnicas, raio-x ou ressonância nuclear, ou através das medidas e construções de imagem, através da ultrassonografia. Hoje nós podemos ver o desenvolvimento de um neném, de um embrião de uma criança em formação, com detalhes na estrutura tridimensional, não uma fotografia plana, vendo o rostinho do nenê, ainda que não nasceu, e poder dizer, parece com o pai, parece com a mãe. Imagine a beleza que sempre existiu, porque esse processo é tão antigo quanto o homem, e a gente não sabia que era tão maravilhoso. Imaginem, de uma célula que foi germinada através da união de 2 meias células, o óvulo e o espermatozoide. Essa célula começa a se dividir, partindo primeiro em 2, depois cada uma delas em 2 de novo, então formam 4, e assim sucessivamente, numa progressão razão 2, que cada uma divide em 2, vai estruturando lentamente um agregado de células que de repente parece que lembra que tem que mudar de comportamento e começa a diferenciar entre si. E cada uma delas parece ter um programa embutido lá dentro, porque cada uma vai dar origem a um órgão diferente de um corpo que ela não sabe que ainda vai ser feita. Não é fantástico? Sabe quantos milhares de anos a natureza gastou para desenvolver com os recursos das leis divinas essa estrutura tão bela? Para falar só do homem com o corpo que já tem, da ordem de mais de 1 milhão de anos. Mais do que isso, porque a gente não sabe quando é que a gente virou gente.
Porque antes a gente era bicho, agora a gente é bicho-gente. Né? A gente precisa deixar de ser bicho-gente para ser gente-espírito. Mas esse caminho é longo. E se a gente pensar nas origens, tudo isso começou há 3 bilhões de anos atrás na Terra, com o aparecimento das primeiras células, que foram impulsionadas por algo divino, que a gente chama de princípio espiritual, que começa a impulsionar na estrutura material da célula, através do processo de experienciação, recursos novos. E cada célula que divide, ao longo de milhares e milhões de anos, vai se especializando e ganhando recursos, porque vai acumulando nesse princípio inteligente, porque ele não morre. A célula morre, mas ele muda de célula para célula. E vai arquivando dentro dele as experienciações que vai experimentando na vida. E vai se sofisticando. De repente, esse princípio inteligente não pode mais viver com uma célula só, agrega outra, e faz um organismo pluricelular. E vai sofisticando, vai complexando, vai criando recursos, porque o princípio inteligente precisa de mais. A lei de evolução o impulsiona para frente, porque é lei divina. E ele vai ganhando recursos, vai sofisticando até chegar à sofisticação da fase mamífera. Mas para isso passou por todos os processos evolutivos, desde os grandes megassauros, como os dinossauros, até bichos aparentemente insignificantes, que a gente não dá valor, a gente pisa na formiguinha, mas aprendeu a viver em sociedade com ela, com a experienciação do princípio inteligente nos organismos formando colmeias, estruturando regras de comportamento associativo, até a gente embutir na estrutura de um corpo extremamente sofisticado todas as funções particulares que a gente desenvolveu nas formas primitivas de vida. O nosso intestino é construído através de experiências de um sistema muito simples, chamado tubulária. É um bichinho que é um tubinho. A água entra para um lado e sai para o outro, mas ele é especializado em coletar os alimentos enquanto a água passa, para fazer o metabolismo daquele bicho vivo. Virou o nosso intestino. O nosso pulmão é a mesma coisa. Todos os órgãos que nós temos, nós encontramos bichos, animais, fabricando, vivendo, especializando na construção disso, para depois agregar tudo isso num organismo, que é o organismo do corpo humano. Cada coisa com a sua função. E essas células, no processo de germinação e desenvolvimento, de repente descobre, ou dá um estalinho, algo mágico que a gente não sabe explicar, mas que está no espírito. Começa a fazer a diferenciação celular. Em uma célula se multiplica para fazer o coração, outra célula se multiplica para fazer o rim, outra célula se multiplica para fazer o fígado, outra célula se multiplica para fazer o intestino, o esqueleto, a epiderme, que é um órgão fantástico. A nossa pele é um órgão do nosso corpo, o órgão que faz a limitação entre nós e o ambiente e permite que a gente se comunique com o ambiente através de trocas informativas importantíssimas, como a temperatura, o calor, o frio, a umidade, a secura. E a gente pensa, essa pele minha é uma chatice, eu tenho que ficar mexendo e passando isso e passando aquilo. Viva sem pele, se for possível.
a gente vê os resultados das queimaduras. E a gente não sabe apreciar isso, porque a gente agride esses órgãos com os nossos excessos. Os nossos excessos alimentares, os nossos excessos de trabalho exaustivo, da falta de critério com o descanso, ou com a inércia e a preguiça que não exercita esses órgãos para que eles continuem funcionando normalmente. E assim vai, pelos excessos da alimentação que a gente sobrecarrega todos os recursos do nosso processo digestivo e hormonal. E a gente não se dá conta disso. O pâncreas é um órgão especial. Ele fabrica suco gástrico para alimentar o nosso corpo. E veja bem, ele fabrica o suco gástrico e joga através de um tubinho, junto com a bile que vem do fígado no duodeno, o suco pancreático. Se você tiver uma obstrução desse tubinho, esse suco gástrico volta para o pâncreas e come, dissolve o pâncreas, porque ele está feito para dissolver o alimento, e você tem uma crise de cólica hepática, que é uma das dores mais terríveis que o ser humano pode sentir. Um simples cálculo biliar pode entupir esse caninho. E como a gente faz isso? Porque a gente não respeita a harmonia do nosso corpo, com os excessos de alimentação gordurosas e coisas que tais, de abusos de alimentos que sobrecarregam o fígado, que o obriga a fazer a bile em excesso, que fica armazenada na vesícula e acaba criando cálculos biliares do nosso rim, né? Que filtra todo o sangue do nosso corpo. Sabe muito bem disso quem tem que fazer diálise. Vocês sabem quantos quilômetros de artérias e veias está constituído o nosso corpo? Soltem um número qualquer aí, chutem. Se alguém souber, fale. 96.500 quilômetros de artérias e veias estão distribuídas no nosso corpo. O sistema circulatório nosso é uma máquina maravilhosa, belíssima. Um sistema circulatório que envolve dois grupos de fluidos, o sangue e a linfa. Vou falar só da do sangue, para vocês verem que maravilha que é. Ele está constituído de dois circuitos, um pequeno e um mais longo. O pequeno trabalha envolvendo o coração, veias e artérias e o pulmão. E o grande envolve o coração, artérias e veias, que distribui o sangue oxigenado para o corpo inteiro. E o coração, então, é uma máquina, uma bomba dupla, porque tem que bombear sangue que chega, que veio do corpo sem oxigênio, do lado direito, na ventrícula direita, porque o coração tem 4 partes, 2 ventrículas, 2 aurículas e 2 ventrículas. As aurículas são um pouco menores, as ventrículas são um pouco maior. E tem válvulas de transporte entre a metade e a outra metade. Não é uma bomba dupla. O sangue vem sem oxigênio, porque foi gasto oxigênio, e entra do lado direito, da aurícula direita. Quando o coração bate na sístole, empurra esse sangue para o ventrículo direito. Quando bate de baixo para cima, tum-tum, 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 empurra esse sangue para o pulmão.
e ele vai lá no pulmão, passa por veias finíssimas. Existem veias, artérias tão finas, capilares, que passa uma hemácia de cada vez, tão fininha que é, tem o diâmetro de uma célula, tubo com diâmetro de uma célula, e é feito de uma única parede celular. Então ela é facilmente permeável, por isso o oxigênio pode atravessar essas paredes, entrar na hemácia, oxigenar a hemácia, as hemoglobinas, que são as proteínas da hemácia, que são especializadas em capturar a molécula de oxigênio, oxigena o sangue, vai para o outro lado do pulmão, na verdade os dois lados funcionam assim, e é empurrado para o sangue, para o coração, e entra pela aurícula esquerda do coração. Aí o coração, pum, empurra para a ventrícula esquerda. Tem uma válvula que não deixa voltar. A válvula só abre assim e fecha. Abre e fecha. Porque senão o sangue volta. É tudo engenheirescamente bem planejado. Você pode dizer que foi o acaso que disse isso, mas tem que dar inteligência para o acaso. Porque senão ele não consegue construir. Aí o acaso muda de nome e chama Deus, o Criador soberano do universo. Esse sangue então agora é empurrado através da aorta e é distribuído por todo o nosso corpo. E vai para as arteríolas e vai para as veias, as artérias mais fininhas que são capilares, e aí o oxigênio que está na célula vermelha escapa, permeia para as células e alimenta todas as células do nosso corpo com precioso oxigênio para fazer um metabolismo dentro de cada célula, numas organelas especiais chamadas mitocôndria, para transformar o oxigênio em energia química, bioquímica, energia de vida. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é a maravilha do corpo físico. E olha, trabalha com um circuito fechado e não precisa mais do que um estoque de material para isso. Cada um de nós tem, em média, 6 litros de sangue circulando no nosso corpo. E o nosso coração bate mais ou menos a 60, 70, 80 batidas por minuto. Faz a conta de quantas batidas ele dá na vida. É uma máquina fabulosa. Nenhuma máquina feita pela mão do homem dura tanto. Nenhuma. Porque você tem uma máquina dupla, o coração batendo, né, como uma bomba dupla, batendo 70, 60 vezes, 80 vezes por minuto, às vezes mais quando você corre, às vezes menos quando você descansa, porque ele é sabido, esse coração. Ele tem na entrada da aurícula direita um sensor de oxigênio. Se o sangue que está voltando ainda está parcialmente oxigenado, ele diz, não precisa oxigenar muito, então bate mais devagar e descansa. Sensor de oxigênio. Chama nódulo atrial. São células do coração, musculares, que se especializam para detectar nível de oxigênio no sangue. Não é fantástico isso? Façam a conta em casa. Peguem o número 60, para ficar menor, no nível menor. 60 por minuto. Conta quantos minutos tem uma vida de 60 anos. Que conta você tem que fazer? Transformar 60 anos em minutos. Então, 60 anos
você multiplica por 365 dias e 6 horas, né? 365,25, tá? Multiplica por 60. Pega agora, transforma em dias. Multiplica por 24 para transformar em horas. Multiplica por 60 para transformar em minutos. Essa é a conta que tem que fazer. E aí multiplica por 60, que é o número de batidas por minuto. Vocês vão ficar impressionados do enorme número que dá. E essa máquina funciona assim. Então, quando a gente reencarna, a gente ganha esse corpo como recurso para que o espírito, aproveitando dessa maravilha, possa desenvolver as suas faculdades espirituais permanentes. Ele é transitório o corpo, mas dá ao espírito recursos permanentes. E a gente não sabe disso, porque a gente vive e qualquer dorzinha de cabeça a gente reclama dele, reclama do corpo toda hora, como se ele fosse um empecilho. Ele não é um empecilho, ele é a nossa tábua de salvação. É o recurso sem o qual nós não teríamos progredido até onde nós já estamos. Então a gente precisa amar o corpo, mesmo que ele seja deformado, mesmo que ele seja feio, mesmo que ele seja sem cabelo, mesmo que ele seja enrugado, mesmo que a gente tenha doenças, porque as doenças do corpo não vieram do corpo, vieram da alma, porque o corpo é perfeito, a alma é que estraga ele. Nós é que estragamos o nosso corpo. Basta a gente ficar nervoso, porque a gente tem um sistema endocrínico fabuloso, porque o sangue não só oxigena o corpo, leva alimentos para todo o corpo. Quando você toma um remédio, o remédio acaba caindo na corrente sanguínea através do processo digestivo e distribui para o corpo. E as células que precisam daquele remédio, captura ele e melhora de comportamento. É assim que funciona. E quem leva? É o sangue. Esse líquido que permeia nos capilares, porque célula não permeia nos capilares, algumas até fazem isso, as de defesa, mas o líquido permeia e vira linfa, e a linfa fica no meio dos tecidos, depois são carreados para um sistema linfático, que vai ser depois, de alguma forma, devolvido para a corrente sanguínea, e os rins têm papel importante nesse processo. É uma máquina maravilhosa, tudo trabalhando em conjunto, para que o sujeito dê certo, e ele dá errado porque é equivocado. Porque entra no carro e sai cantando pneu, e mostrando que o carro dele é bacana, e fazendo curva e assustando todo mundo. É assim que a gente faz com o nosso corpo. Pode ver uma pessoa que entra no carro e sai cantando pneu por aí, ele está cantando o corpo dele também. Está desgastando as energias necessárias para ele ter um tempo de vida que foi planejado antes do processo encarnatório, para poder executar tarefas de crescimento espiritual. E o sujeito destrói o corpo, volta antes como suicida, porque destruiu o corpo antes da hora. E a gente não se dá conta disso. Então é uma lição preciosa de roteiro, porque nos obriga a parar para pensar, para meditar nos recursos que nós possuímos, nas possibilidades que Deus nos oferece, porque com a mão, esses dedos, como dizia minha mãe, os dedos da mão, meu filho, não são iguais,
Para ela sempre dizia isso para dizer que os filhos eram diferentes. Imagina se a sua mão fosse constituída de 5 dedos polegar. Era um aleijão, não era uma mão. Tá certo? Então a mão está bem feita, porque cada dedo tem uma função especial e a gente pode segurar. Uma criancinha que nasce, você põe uma madeirinha que cabe na mãozinha dela, ela agarra, você suspende o corpo dela, porque ela não solta. Daquele tamanhinho já segura o corpo. Porque a mãozinha foi feita com os recursos necessários para que o homem a utilize para o bem. Mas se tua mão, o teu olho for motivo de escândalo, é melhor que nasça sem elas, do que nascer perfeito e cometer escândalos novamente. E é por isso que a gente, com medo da responsabilidade, muitas vezes perde a vida no corpo físico, sem a mãozinha, com um aleijãozinho no lugar. E sabe quem promove isso? A mente do próprio espírito que está ali organizando a formação do corpo físico no processo reencarnatório. Ele interfere nos processos genéticos e cria a necessidade espiritual que ele precisa no corpo físico. Não é castigo de Deus, porque Deus nos dá o presente melhor que a gente podia imaginar, que é essa maravilha de corpo. Se a gente nasce com defeitos, são por causa dos nossos equívocos. E Jesus disse isso muito bem: é preferível nascer sem a mão ou sem o olho, do que nascer com eles e perder a vida. É preferível. Jesus não disse tem que ser, porque não tem que ser, depende da coragem do indivíduo que vai nascer. Se ele não tem coragem de enfrentar a tentação de usar a mão de novo para espancar e matar e destruir, é melhor nascer sem ela. Mas se ele tem coragem de enfrentar e usar a mão para construir casa, para varrer rua, para acarinhar pessoas, para fazer cirurgias, para pintar um quadro, para embelezar a vida, então é preferível, não, aí vale a pena nascer perfeito. Mas cadê a nossa coragem para isso? Então não é culpa da justiça divina a gente ter problemas no corpo físico, é inteiramente nosso, da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de livre arbítrio, de escolher o que nós queremos, e ao uma vez escolhido o que nós queremos, temos, como consequência natural da lei de causa e efeito, de assumir a responsabilidade pelas consequências da nossa escolha. Então a gente não pode dizer quando está sofrendo, parece que Deus esqueceu de mim, porque isso é uma injustiça, uma ingratidão absoluta do indivíduo que fala isso, porque Deus nos dá o melhor. Deus nunca, jamais esquece de qualquer de seus filhos, porque Ele legislou com leis precisas e sábias para que tudo funcione em absoluta inteligência suprema. E a gente não se dá conta disso, porque mergulhados no corpo físico, a gente gosta de fantasiar a nossa vida. E a gente fantasia a vida mesmo. Fantasia casamento, fantasia filho, fantasia emprego. Na hora do vamos ver, não é nada da nossa fantasia, a gente fica aborrecido. E acha que a vida nem vale a pena. Muitos estragam o próprio corpo, violentando-o, porque acha que não ter vida é melhor. E se arrebenta do lado do mundo espiritual, porque o suicídio é das piores ingratidões que a gente pode fazer com a bondade
e o amor de Deus. E para cada suicídio que a gente comete, a gente gasta várias encarnações para recuperação. Várias. Muitas delas a gente nasce com todas as consequências que a gente gerou para aquele corpo que morreu, que está no nosso psique mental, como sentimento de culpa, que a gente traz para o nosso corpo físico. Então tem gente que nasce com processos digestivos desarticulados desde a infância. Quase sempre bebeu veneno. Se matou com excessos no sistema digestivo. Há pessoas que têm marcas de nascença clara, mostrando a agressão que fez com o corpo anterior. Porque a gente traz como marcas de nascimento no novo corpo. Porque não é do corpo, é do espírito, e o espírito traz para o corpo, teclando a estrutura genética na formação do corpo físico, como um pianista tecla as teclas do piano, de acordo com a música que ele construiu para si próprio. Guardem essa imagem, porque é assim mesmo. Nós não temos doença porque recebemos a doença do nosso pai e da nossa mãe por efeitos hereditários. Nós podemos até ter a propensão, mas se a gente tem a conduta, a propensão não existe. Se a gente não tem a conduta adequada, a propensão cresce. Porque a gente estimula isso na nossa estrutura biológica através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Olha o título que Emmanuel escolheu para esse tema: o Santuário Sublime. Agradeçamos a Deus, cada um de nós, pelo santuário sublime que tem. Muita paz, muita alegria, muita luz para todos nós que precisamos disso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Otacílio, nós que agradecemos a paciência que você tem conosco, principalmente comigo, quando te mando e-mail. Nós agradecemos, pedimos a Deus que abençoe sempre você, que você possa estar sempre conosco, sempre nos trazendo lições tão preciosas. Obrigada. Querido Jesus, bondosos amigos de todas as nossas horas, equipe espiritual que nos assiste nesta tarde, todos os sábados, querido Mestre, mais uma vez, nos reunimos em seu nome e em nome de Deus. Mais uma vez, buscamos do alto amparo para todos nós. Pedimos, querido Jesus, abençoe a cada um que aqui está, abençoando também nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Querido Jesus, que possamos seguir em frente nosso caminho evolutivo, com o aprendizado que fazemos, principalmente nesta casa, que nos ensina, que nos acolhe, que nos ajuda na caminhada terrena, muitas vezes tão difícil. Nós somos muito gratos por termos este local, por termos esta casa, com as portas sempre abertas, nos ajudando, nos ouvindo, nos fazendo caminhar em frente, para que nos tornemos aquela luz do verdadeiro cristão que você espera de nós, querido Jesus. Agradecemos muito a Deus por tudo que nos deu, por esta maravilha de corpo, como disse o Otacílio,
pela oportunidade de crescermos através deste corpo que segue em frente o caminho evolutivo, que decide, que melhora, que caminha. Nós somos muito gratos por tudo isso. Somos gratos a Deus também pelas dores e sofrimentos que purificam os nossos espíritos, nos tornando sempre melhores. Agradecemos muito a essa equipe espiritual que nos assiste, como dissemos. Agradecemos a você, Mestre, que torna possível a realização desta tarde e de todo o trabalho nesta casa. Agradecemos pelo Evangelho, código de conduta que nos ajuda a caminhar seguros. Sempre gratos, nós gostaríamos de nos unir para dizer a Deus, com muito amor, mas com muita humildade: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Jesus amado, que possamos retornar refeitos para os nossos lares, levando conosco este aprendizado de hoje e a paz que encontramos aqui. Que saibamos usufruir desta paz e saibamos distribuí-la por todos aqueles que se aproximarem de nós. Continue a estar conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.